O presidente Donald Trump acusou democratas de Minnesota, incluindo o governador Tim Walz e a congressista Ilhan Omar, de usarem protestos contra operações do ICE, Imigração e Alfândega, como distração de uma suposta fraude estadual de mais de 18 bilhões de dólares. Em postagem no Truth Social no domingo, Trump defendeu as ações federais em Minneapolis e St. Paul, afirmando que agentes do ICE estão removendo criminosos violentos das cidades. Trump questionou por que Minnesota estaria lutando contra essas operações, sugerindo que manifestantes incluem agitadores profissionais altamente pagos e anarquistas. O presidente insistiu que os agentes federais estão mirando especificamente criminosos perigosos e traficantes de drogas, acusando lideranças locais de tentar desviar a atenção do caso de fraude estadual. As operações do ICE em Minnesota têm enfrentado forte resistência e protestos nas últimas semanas. Promotores federais estão investigando tanto Walz quanto o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, por supostamente impedirem esforços da aplicação da lei federal. O vice-procurador-geral Todd Blanche declarou à Fox News que a retórica anti-ICE dos líderes democratas está muito próxima de um crime federal, especialmente após Frey encorajar cidadãos a ligarem para o 911 ao avistarem agentes do ICE. Walz respondeu às investigações acusando o governo Trump de armar o sistema de justiça contra opositores políticos, enquanto Frey afirmou que não será intimidado. A Guarda Nacional de Minnesota foi colocada em alerta para apoiar a aplicação da lei local, conforme os protestos se intensificam. Estamos diante de mais um capítulo no confronto entre a administração Trump e o establishment progressista que controla várias cidades e estados americanos. O cenário é Minnesota, um bastião democrata que se tornou símbolo de tudo que está errado com a governança progressista nos Estados Unidos. A notícia central gira em torno de operações do ICE and Customs Enforcement nas cidades gêmeas de Minneapolis e St. Paul, focadas na remoção de criminosos violentos e ilegais, mas que têm enfrentado resistência feroz de autoridades locais democratas. O presidente Trump utilizou sua plataforma Truth Social para acusar diretamente o governador Tim Walz e a congressista Ilhan Omar de orquestrarem protestos e criando controvérsia em torno das operações do ICE como estratégia de distração. A distração seria para desviar a atenção pública de um escândalo de fraude massiva no estado de Minnesota, estimada em mais de 18 bilhões de dólares. Trump questiona retoricamente por que Minnesota estaria lutando contra a remoção de alguns dos criminosos mais violentos do mundo e sugere que os protestos incluem agitadores profissionais altamente pagos e anarquistas. A situação escalou a ponto de promotores federais estarem investigando tanto o governador Walz quanto o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, por supostamente impedirem esforços de aplicação da lei federal. O procurador-geral adjunto dos Estados Unidos, Todd Blanche, declarou à Fox News que a retórica anti-ICE dos dois oficiais está muito próxima de um crime federal, especialmente quando o prefeito Frey sugeriu que cidadãos deveriam ligar para o 911 quando vissem agentes do ICE. Do lado federal, temos o presidente Trump liderando uma ofensiva agressiva de aplicação da lei de imigração, cumprindo literalmente suas promessas de campanha. O vice-procurador-geral Todd Blanche e a procuradora-geral Pam Bondi representam o braço jurídico dessa operação, não apenas executando as remoções, mas também advertindo autoridades locais que obstrução à justiça federal tem consequências legais sérias. Do lado estadual e local de Minnesota, o governador Tim Walz, recém-derrotado como candidato a vice-presidente na chapa democrata de 2024 e que anunciou que não buscará a reeleição, está numa posição defensiva. A congressista Ilhan Omar, membro da controversa Squad progressista, tornou-se uma das vozes mais estridentes contra as operações do ICE. O prefeito Jacob Frey de Minneapolis completa esse trio de resistência democrata. O conflito se intensificou após um incidente onde um agente do ICE disparou contra uma manifestante chamada Renee Good durante protestos. Omar descreveu a mulher como pacificamente acenando para carros passarem, embora vídeos subsequentes contestem essa narrativa. Este incidente tornou-se o ponto focal da resistência local, com Walz acusando a administração Trump de militarizar o sistema de justiça e traçando paralelos com investigações de outros democratas como Elissa Slotkin,
Jerome Powell e Mark Kelly. Este é o elemento que Trump alega estar sendo deliberadamente obscurecido pela controvérsia do ICE. Minnesota tem sido palco de um dos maiores escândalos de fraude em programas governamentais na história recente americana. Embora os detalhes específicos não sejam elaborados neste artigo particular, Trump afirma que a cifra ultrapassa 18 bilhões de dólares. Sua acusação é que Walz e Omar estão confortáveis com a distração criada pelos protestos anti-ICE porque mantém o foco público longe dessa fraude massiva ocorrida sob sua supervisão. A menção casual de Trump, "Não se preocupem, estamos cuidando disso", sugere que investigações federais sobre essa fraude estão em andamento, adicionando outra camada de pressão sobre líderes democratas de Minnesota. As operações federais em Minnesota focam especificamente na remoção de criminosos violentos ilegais. Trump enfatiza repetidamente que não se trata de uma batida indiscriminada, mas de operações direcionadas contra alguns dos criminosos mais violentos do mundo, incluindo assassinos e traficantes de drogas. A questão retórica que ele coloca é devastadoramente simples. Por que autoridades eleitas de Minnesota lutariam para manter esses criminosos em suas comunidades? A resistência local tem se manifestado de várias formas. Protestos nas ruas, alguns tornando-se violentos, levaram o governador a colocar a Guarda Nacional de Minnesota em estado de alerta para apoiar a aplicação da lei local. Ironicamente, essa guarda não está sendo mobilizada para auxiliar as operações federais, mas potencialmente para lidar com manifestantes que protestam contra a remoção de criminosos. O confronto representa um teste clássico de supremacia federal versus resistência estadual e local. A questão constitucional é clara. Imigração e aplicação da lei de imigração são prerrogativas federais inequívocas. Quando autoridades locais ativamente impedem, obstruem ou incentivam cidadãos a interferir com agentes federais executando seus deveres legais, elas potencialmente cometem crimes federais. Todd Blanche foi cristalino sobre isso. Ameaças a oficiais federais e encorajamento de cidadãos a ligar para serviços de emergência quando vêm agentes do ICE trabalhando está muito próximo de um crime federal. A procuradora-geral Pam Bondi reforçou essa mensagem no X, antigo Twitter, com um lembrete simples, mas poderoso. Ninguém está acima da lei. A resposta de Walz revela a estratégia democrata: virar o script e acusar Trump de militarizar o sistema de justiça contra seus oponentes, uma tática autoritária, segundo ele. Walz tentou criar uma narrativa de vitimização política citando investigações de outros democratas proeminentes, sugerindo um padrão de perseguição política. Este confronto não ocorre no vácuo. Tim Walz acabou de sair de uma derrota esmagadora como candidato a vice-presidente ao lado de Kamala Harris. Sua decisão de não buscar reeleição como governador indica um político em fim de carreira, potencialmente com menos a perder ao assumir posições radicais. Ilhan Omar, por sua vez, representa uma ala do Partido Democrata que vê ICE e a aplicação da lei de imigração como fundamentalmente ilegítimas e que deve ser abolida. A menção de Trump a agitadores profissionais altamente pagos e anarquistas aponta para a máquina de ativismo organizado que historicamente se mobiliza em situações como essa. Minnesota, particularmente Minneapolis, tornou-se terreno fértil para movimentos progressistas radicais, especialmente após os distúrbios de 2020, seguindo o incidente de George Floyd. A questão da fraude de 18 bilhões de dólares fornece um contexto crítico frequentemente ignorado. Se autoridades estaduais supervisionaram ou falharam em prevenir fraude dessa magnitude, sua credibilidade para criticar a aplicação da lei federal fica severamente comprometida. Trump está essencialmente dizendo: vocês não conseguem nem administrar programas estaduais sem corrupção massiva, mas querem dar lições sobre como aplicamos lei federal? Minnesota tornou-se um teste para a administração Trump em várias dimensões. Primeiro, testa até onde cidades santuário e estados azuis podem ir em resistir à aplicação da lei federal de imigração. Segundo, estabelece precedentes sobre se autoridades locais podem enfrentar consequências criminais por obstrução. Terceiro, demonstra a disposição da administração Trump de confrontar diretamente o establishment democrata em seus próprios territórios. A colocação da Guarda Nacional em alerta também levanta questões sobre o possível uso do Insurrection Act, uma lei federal que permite ao presidente usar militares para aplicar leis federais
quando autoridades estaduais ou locais falham em fazê-lo ou ativamente resistem. Embora não invocado ainda neste caso, sua mera menção em artigos relacionados sugere que está nos cálculos estratégicos da administração. Este confronto em Minnesota representa muito mais que uma disputa sobre política de imigração. É um teste fundamental sobre soberania nacional, rule of law, responsabilidade governamental e os limites do federalismo americano. O resultado desta batalha estabelecerá precedentes que reverberarão por anos na relação entre governo federal e autoridades estaduais e locais.